Cleusa Bernardo, representando aqui, Cleusa, sua presença, todos os funcionários desse ministério. A Cleusa é a própria história do Ministério da Saúde. Eu só tenho a agradecer a todo mundo que trabalha aqui dentro. Tá? O Carlos Eduardo, que além de ter sido meu chefe de gabinete na Câmara, é meu amigo da Barão do Rio Branco, da infância mais linda que eu podia ter. Camille, que é quem vai conduzir o projeto Genoma. Lembra da nossa visita a Londres? Nós fomos lá e depois de lá. Esse vai ser o maior projeto de transformação do SUS da nossa década. Projeto que está sendo gestado dentro da SCIT, a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Incorporação de Insumos, que é dirigida por esse craque aqui, chamado Denizar Viana. O Denizar Viana, eu o conheço dos bancos da faculdade. Nós somos formados na mesma turma, somos da mesma forja. Lutamos os dois pelo mesmo hospital, o Hospital da Piedade, o Hospital Gama Filho. E o fato da nossa turma de medicina, metade ter formado num grupo e a outra metade em outro grupo, foi que metade queria lutar pela permanência de um hospital aberto. E a outra metade queria lutar porque precisava terminar o curso em outro hospital e achava que não deveria lutar pelo hospital ficar aberto. É muito fácil vocês saberem de que lado que eu estava. Nós tivemos um prejuízo na nossa formação, no internato, no 6º ano, eu e o Denizar, e a Terezinha, com quem eu casei, que também é minha colega de turma. Nós fomos do grupo da resistência que lutou para manter o Hospital da Piedade aberto, a ponto de virmos a Brasília e transformá-lo num hospital que era privado, o transformamos num hospital público do SUS, e ele está lá com as portas abertas até hoje. Então, somos dessa mesma linha, intransigente em defesa do sistema de saúde. Estão aqui dois amigos que me foram os conselheiros das horas políticas. Sem política não se faz a condução de um ministério de tamanha complexidade. Os dois melhores conselheiros políticos que poderia ter, com os quais convivi e aprendi, chamado Abelardo Lupion e José Carlos Aleluia, quem eu agradeço a todas as orientações e conselhos, muito mais do que gestão, qualquer coisa, mas sempre a palavra experiente, de bom senso ao meu lado. Está aqui a turma, está o Roberto Dias Lopes, esse que está aí na segunda fila. Esse é o responsável de fazer toda a abastecimento, compra e logística e distribuição de todos os EPIs, aparelhos, ventiladores, negociações com a China, com o resto do mundo. Agradeço muito, Roberto, sua dedicação e a maneira profissional e correta com que você tratou desse assunto. Alex e o Gustavo, os dois, e essa turma que está aqui, toda ela, Henrique, enfim, todos que são da assessoria parlamentar, assessoria minha direta do gabinete, meu chefe de gabinete, muito a maneira acordada e correta com que vocês construíram aquele gabinete do Ministério da Saúde. Pessoal da comunicação, Juliana, enfim, todos vocês que aqui estão, o Jackson que está ali, que foi o meu diretor de informática e que construiu o Conect SUS e que vai ser com certeza o maior instrumento de gestão do nosso SUS, também que fica como um grande legado, uma grande correção da maneira como você tratou os destinos do DataSUS e os destinos desse Ministério da Saúde. O Mauro do Conasems, cadê o Mauro? Mauro, você com essa máscara, eu não vejo nem aquele cavanhaque que você já tirou, Mauro. E você, Mauro aqui do nosso querido Conasems, que é o Conselho Nacional de Secretários Municipais. Muito obrigado pela parceria, tanto do CONAS quanto do Conasems. Aqui ao meu lado esquerdo estão duas pessoas divinas, maravilhosas. O Renato Strauss, melhor assessor de imprensa. Hugo, na comunicação. Aqui tem gente que recém chegou na equipe, como a Raquel. Raquel, obrigado por tudo. Você veio para dar um formato a essa crise e é decisiva. Aqui do meu lado esquerdo está o Francisco na Secretaria de Atenção Especializada. É aqui que está a gerência de todos os leitos de alta complexidade, todas as portarias,
todas as noites mal dormidas ali com a sua equipe, que eu gritava daqui do 5º andar para eles lá em cima, para que eles não parassem e formatassem as coisas. Aqui do meu lado direito está o Robson Santos Silva, que está aqui do lado. Esse senhor já quase grisalho que está aqui do lado, ele ficou na Secretaria de Atenção à Saúde Indígena. Quando eu me formei médico e fiz ortopedia, ao término da residência, a gente tem que se apresentar no Exército. E eu tinha então 28 anos, 27, 28 anos. A minha filha tinha um mês de vida, um mês e pouco, eu tive que me apresentar. E naquela época ficava-se aquartelado, era o estágio de adaptação em serviço. Então eram 45 dias de estágio onde você aprendia a prática militar. E os primeiros 15 dias aquartelado, tinha que dormir no quartel, aprender a fazer cama, dobrar cobertor, acordar cedo, escutar os toques da alvorada, marchar. Imagina eu seguindo uma corneta, direita volver, esquerda volver, era uma tragédia. Quem era o meu superior? Quem era o meu instrutor? Quem era o instrutor desta turma? Nós éramos todos aspirantes a oficial, médicos recém-formados, veterinários, dentistas, uma turma não mais do que 40, 42 pessoas. O meu superior é esse que está aqui do meu lado, aqui, meu comandante militar. Então, a quem eu aprendi a respeitar pela ética, pela correção, pela disciplina, pelo bom trato da coisa pública, a ele eu dei a incumbência de tratar um dos assuntos mais delicados dessa pandemia, que é a saúde indígena, que precisa de um olhar, um carinho muito grande. Também foi interinamente por um tempo entre a saída do Alex e a chegada do Gustavo, o Robson cumpriu ali uma missão. Eu sempre falava, tem que pagar a missão aqui, não é missão, mas eu não posso, vai fazer porque eu estou precisando. E ele fez essa missão e fez muitas outras missões aqui dentro. Eu poderia aqui citar e procurar citar, tem vários rostos que eu vejo aqui que me emocionam profundamente do dia que eu cheguei aqui. Mas eu quero cumprimentar todos vocês do Ministério da Saúde, a todos os funcionários, os terceirizados, o pessoal da Copa, aqui Vitória que chegou agora. Mas eu quero cumprimentar todos vocês, a pessoa da Marilene. Obrigado, Mari, por tudo. Né, Mari? Ei, Mari. A Mari, tudo que a gente faz, tem que ir alguém na frente para arrumar o lugar. Então, quando viaja, a Mari vai na véspera. E ela é de uma precisão. E ela fez isso, ela chegou, ela foi a chefe do cerimonial do Ministério da Saúde desde a chegada da caravela do Cabral. Aquele quadro da primeira missa, aquela caçal, aquelas coisas, a carta de Pero Vaz de Caminha, quem pôs o selo e fez que aquilo acontecesse foi a Marilene, né? E uma mãe aí pra gente no Ministério da Saúde. A Gabriela eu não falo porque não vale. Gabriela começou a trabalhar comigo ainda recém-formada lá na Câmara. As pessoas já sabem, incorporaram até meu nome no nome dela, é a Gabriela do Mandetta, ela já ficou conhecida em todo lugar e fez todo esse contato aí com a Câmara, com o Senado, enfim, e foi decisiva aí em cada passo desse. Muitos aqui entraram comigo no Ministério da Saúde, mas a grande maioria eu conheci desempenhando funções no Ministério da Saúde. A maioria de vocês conheci trabalhando pelo Ministério da Saúde. Não posso medir o tamanho do meu agradecimento pelo que aprendi com vocês. Saio daqui uma experiência absolutamente fantástica. O clima organizacional, se é assim que a gente pode chamar, nas grandes empresas que tanto buscam como ter um clima dentro da empresa para trabalhar, saibam que por algum motivo, algum alinhamento de astros, alguma vontade, sabe-se lá do que, mas sempre de acertar, aqui dentro desse ministério foi o melhor clima organizacional que alguém poderia ter construído.
porque ele nunca foi uma via de mão única. Ele nunca foi de mim para eles, nem deles para mim. Ela sempre foi ida e volta. Eu sempre fui a voz a ser convencida a mudar de posição. E quantas vezes eu mudei de posição porque vocês mostraram que tinha que mudar de posição. E eu prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Vocês podem acreditar. E são vocês que levam que a opinião seja essa. Após o embate, após a reflexão, após o conjunto dessa obra. Não tenham medo. Não façam 1 milímetro diferente do que vocês sabem fazer. Eu deixo esse Ministério da Saúde com muita gratidão ao presidente por ter me nominado e ter permitido que eu nominasse cada um de vocês. Deixo esse ministério... Ó, meu amigo Vanessa, chegou o mineirinho. Senta aí. Eu deixo esse ministério, mas eu sei o que eu deixo. Sei que deixo aqui a melhor equipe. Trabalhem para o próximo ministro tal qual vocês trabalharam para mim. Ajudem, não meçam esforços. Se trabalhavam para mim numa zona de conforto pela equipe já estar organizada, desdobrem os seus esforços para que eles tenham o melhor espaço possível para trabalhar. Alertem, conversem, dialoguem. Vocês sabem fazer isso. Vocês são todos extremamente capazes e não vai ser esse problema. Esse problema é insignificante. Nada tem significado que não seja uma defesa intransigente da vida, uma defesa intransigente do SUS e uma defesa intransigente da ciência. Fiquem nos 3 pilares, que desses pilares vocês conquistarão tudo, porque esses pilares alimentam a verdade. A ciência é a luz, é o iluminismo. É através dela que nós vamos sair. Apostem todas as suas energias através da ciência. Não tenham uma visão única. Não pensem dentro da caixinha. Às vezes isso é uma grande oportunidade, uma equipe que vem e que pensa diferente e uma visão diferente que pode mudar o pensamento de cada um de vocês. E se vocês estiverem convictos, trabalhem e vão atrás do melhor resultado. Eu só tenho a agradecer, eu só tenho a dizer para vocês que o período que nós aqui passamos foi muito bom. Não deixem de me acionar e ligar quando acharem que eu possa servir para alguma coisa para vocês. E não deixem de não me escutar quando acharem que me escutando eu posso estar prestando algum desserviço a vocês. Tenham a mais absoluta certeza que a gente fez e lutou um bom combate até aqui. Só que nós estamos só no meio, só no começo da batalha. E se eu deixo um pouco esse cenário e vocês que têm que ficar por força do ofício, por força do mistério, que é ser servidor público, e vocês servem muito bem, vocês têm a gana e a garra para servir, vocês sabem que ministros passam. O que fica é o trabalho do servidor do Ministério da Saúde do Brasil. Então vocês são agora responsáveis de fazer essa transição, que ela seja suave, que ela seja profícua, que nós tenhamos um bom resultado ao término disso tudo. Eu ficarei nas minhas orações sempre pensando no que de melhor de energia eu possa mandar para cada um de vocês. Tenho certeza que a minha devoção inabalável em Nossa Senhora Aparecida vai acompanhar e vai proteger cada um de vocês aqui dentro. Muito obrigado por tudo. Eu acho que hoje não cabe muita pergunta. Eu peço que a imprensa entenda esse momento
porque se a imprensa sempre foi parceira da verdade estampada neste auditório e nas inúmeras coletivas que demos sobre esse assunto e na maneira transparente, total que procuramos dar desde o primeiro dia aos números, aos tratos, às perguntas formuladas, ao acesso a informações. Sem vocês, com certeza, o país não teria chegado nessa primeira etapa, que foi a etapa que nós conseguimos não deixar aquela curva pronunciamento do presidente da República, Jair Bolsonaro. O presidente Jair Bolsonaro vai fazer aí um pronunciamento. Enquanto o ministro Luiz Henrique Mandetta terminava sua despedida, nós já vamos pontuar tudo o que aconteceu. Acompanhe a fala do presidente Jair Bolsonaro. Terminei uma reunião com o ministro Mandetta, aproximadamente 30 minutos, e discutimos a situação atual do Ministério, bem como da pandemia. Uma conversa bastante produtiva, muito cordial, onde nós selamos um ciclo no Ministério da Saúde. Ele se prontificou, como era esperado da minha parte, a participar de uma transição a mais tranquila possível, com maior riqueza de detalhes que se possa oferecer, e em comum acordo, mas o termo técnico não é esse, eu o exonero do Ministério nas próximas horas. Foi realmente um divórcio consensual, porque acima de mim, como presidente, e dele como ainda ministro, está a saúde do povo brasileiro. A vida, para todos nós, está em primeiro lugar. A questão do coronavírus se abate sobre todo o mundo e cada país tem as suas especificidades. Como bem disse o chefe da OMS, o Brasil não é diferente. Como presidente da República, eu coordeno 22 ministérios. E na maioria das vezes, o problema não está afeto apenas a um ministério. Quando se fala em saúde, fala-se em vida, a gente não pode deixar de falar em emprego. Que uma pessoa desempregada, ela estará mais propensa a sofrer problemas de saúde do que uma outra empregada. E desde o começo da pandemia, eu me dirigi a todos os ministros e falei da vida e do emprego. É como um paciente que tem duas doenças. A gente não pode abandonar uma e tratar exclusivamente outra. Porque no final da linha, esse paciente pode perder a vida. Sabemos das interpretações que fazem a respeito daquilo que se fala. A interpretação depende da linha editorial ou daquele repórter. Sempre falamos em vida e emprego. Nunca emprego e economia de forma isolada. Nunca. Desde o começo, eu busquei levar uma mensagem de tranquilidade. O clima quase de terror se instalou no meio da sociedade. Isso não é bom, porque uma pessoa que vive sob tensão, num clima de histeria, é uma pessoa que está propensa a adquirir novas doenças ou agravar aquelas que ela já tem. Entendemos perfeitamente a gravidade da situação. Gostaríamos que
ninguém perdesse a vida, não só por essa, não é por causa nenhuma, que a vida, quando chega ao seu final, a morte toca a todos nós. Eu tenho uma mãe com 93 anos de idade, está bastante idosa, com algumas comorbidades. E espero que ela viva por muito tempo. Ao longo desse tempo, é direito do ainda ministro defender o seu ponto de vista como médico. E a questão de entender também a questão do emprego não foi da forma que eu achava, como chefe do Executivo, que deveria ser tratado. Não condeno, não recrimino e não critico o ministro Mandetta. Ele fez aquilo que, como médico, ele achava que devia fazer. Ao longo desse tempo, a separação cada vez mais se tornava uma realidade, mas nós não podemos tomar decisões de forma que o trabalho feito por ele até o momento fosse perdido. O que eu conversei ao longo desse tempo com o oncologista Dr. Nelson, ao meu lado, foi fazer com que ele entendesse a situação como um todo, sem abandonar, obviamente, o principal interesse, a manutenção da vida, mas sem esquecer que ao lado disso tínhamos outros problemas. Esse outro é a questão do desemprego, que cada vez mais nós vemos que são claros no nosso país. Junto com o vírus veio uma verdadeira máquina de moer empregos. As pessoas mais humildes começaram a sentir primeiro o problema. Estas não podem ficar em casa por muito tempo. Então não é aquilo que a gente gostaria de fazer, é aquilo que pode ser feito. Nós não poderemos prejudicar os mais necessitados. Eles não têm como ficar em casa por muito tempo sem buscar só alimento. E os primeiros que sofreram com isso foram os informais, na ordem de 38 milhões no Brasil. Os empregos com carteira assinada, estamos vendo também, como temos conversado com toda a sociedade, cada vez mais estão sendo destruídos. Se chegar a um nível tal, o que nós não queremos é que a volta dos problemas aparecerão. Nós nos preocupamos para que essa volta à normalidade chegue o mais breve possível. Então, antes mesmo de outras providências, nós tomamos várias medidas. Entre elas, uma das mais importantes é o auxílio emergencial para exatamente os informais e assemelhados. Então, o governo não abandonou, em momento nenhum, os mais necessitados. E o que eu conversei com o Dr. Nelson é que, gradativamente, nós temos que abrir o emprego no Brasil. Essa grande massa de humildes não tem como ficar preso dentro de casa. E o que é pior, quando voltar, não ter emprego. E o governo não tem como manter esse auxílio emergencial ou outras ações por muito tempo. Já se gastou aproximadamente 600 bilhões de reais. E podemos chegar a 1 trilhão. Sei e repito que a vida não tem preço, mas a economia, o emprego, tem que voltar
à normalidade. Não o mais rápido possível, conversado com o Dr. Nelson. Mas ele tem que começar a ser flexibilizado, para que exatamente não venhamos a sofrer mais com isso. Nós todos, Poder Executivo, Poder Legislativo, decisões do Judiciário, tem que ser essas decisões com muita prudência. O governo não é uma fonte de socorro eterna. Em nenhum momento eu fui consultado sobre medidas adotadas por grande parte dos governadores e prefeitos. Tenho certeza que eles sabiam o que estavam fazendo. O preço vai ser alto. Tinham que fazer alguma coisa? Tinham. Mas se, porventura, exageraram, não bote essa conta, não no governo federal, não bote essa conta, mais essa conta, nas costas do nosso sofrido povo brasileiro. Não queremos aqui criar qualquer polêmica com outro poder. Todos eles são responsáveis pelos seus atos, assim como eu sou como chefe do Executivo. Não furtarei a minha responsabilidade. Decisões sou obrigado a tomar. Porque sempre tenho dito, dada a minha formação militar, pior que uma decisão mal tomada é uma indecisão. Jamais pecarei por omissão. Esse é o ensinamento que eu tive na minha carreira militar. Essa será a minha linha de atuação. Montamos um governo diferente dos montados anteriormente, que tem dado resultado. Estávamos praticamente voando no final do último trimestre. Tudo estava indo muito bem. O Brasil tinha tudo para dar certo num curto espaço de tempo. Esse dar certo agora acontecerá, mas num tempo mais ampliado, onde eu apelo para os demais outros poderes. A responsabilidade não é só minha, é de todos nós. Os excessos que alguns cometeram, que se responsabilizem por eles. Jamais eu mandaria as minhas Forças Armadas prender quem quer que seja que estivesse nas ruas. Jamais eu, como chefe do Executivo, vou retirar um direito constitucional de ir e vir, seja qual for o cidadão. Devemos tomar medidas, sim, para evitar a proliferação ou a expansão do vírus, mas pelo convencimento e com medidas que não atinjam a liberdade e as garantias individuais de qualquer cidadão. Jamais cercearemos qualquer direito fundamental de um cidadão. Quem tem poder de decretar estado de defesa ou de sítio, depois de uma decisão, obviamente, do Parlamento brasileiro, é o Presidente da República, e não o prefeito ou o governador. O excesso não levará à solução do problema, muito pelo contrário, se agravará. E como venho dizendo desde há muito, e tenho certeza, tem uns amigos aqui da MB, Instituto de Medicina Brasileira, que o remédio para curar um paciente não pode ter um efeito colateral mais danoso do que a própria doença. Então, o governo federal, o Presidente da República, tem uma visão mais ampla de cada ministro de per si. Esse é o nosso trabalho.
Essas são, muitas vezes, as decisões que nós somos obrigados a tomar. Os problemas acontecem na vida de todo mundo e devemos buscar a melhor maneira de solucioná-la. Então, nesse momento, além de agradecer o senhor Henrique Mandetta pela sua cordialidade, pela forma como conduziu o seu ministério, eu também agradeço o doutor Nelson por ter aceito esse convite. E ele sabe do enorme desafio que terá pela frente. Já começa hoje mesmo uma transição que gradualmente vai servir para redirecionar a posição não apenas do presidente, mas dos 22 ministros que integram o nosso governo. Todos os ministros estão envolvidos na mesma causa, sem exceção. Nós estamos juntos em defesa da vida do povo brasileiro, em defesa dos empregos e também, obviamente, buscando levar tranquilidade e paz para o nosso povo. Então, agradeço ao doutor Nelson, para o qual eu passo, então, a palavra agora. Pessoal, boa tarde. Primeiro, eu quero agradecer ao presidente a oportunidade de estar aqui, de assumir o Ministério num momento tão importante da saúde no país. Para mim é uma honra estar aqui para ajudar o país e as pessoas. Vou colocar algumas coisas que são importantes, que a gente discutiu aqui, em relação a pontos que podem ser polêmicos e que a gente vai discutir. A primeira coisa é a parte do distanciamento, do isolamento. O que acontece? Não vai haver qualquer definição brusca, radical do que vai acontecer. O que é fundamental hoje? É que a gente tenha informação cada vez maior sobre o que acontece com as pessoas com cada ação que é tomada. Como a gente tem pouca informação, como é tudo muito confuso, a gente começa a tratar a ideia como se fosse fato e começa a trabalhar cada decisão como se fosse um tudo ou nada, e não é nada disso. O que é fundamental é que a gente consiga enxergar aquela informação que a gente tem até ontem, decidir qual é a melhor ação, entender o momento e seguir nesse caminho de definir qual a melhor forma de isolamento, distanciamento. O que é fundamental é que isso seja cada vez mais, a gente vai falar nisso o tempo todo, que isso cada vez mais seja baseado em informação sólida. Quanto menos informação você tem, mais aquilo é discutido na emoção. Isso não leva a nada, porque isso é absolutamente ineficiente. A segunda coisa, eu até escrevi isso recentemente num artigo, é a gente discutir saúde e economia. Isso é muito ruim, porque, na verdade, essas coisas elas não competem entre si. Elas são completamente complementares. Quando você polariza uma coisa dessa, você começa a tratar como se fosse pessoas versus dinheiro, o bem versus o mal, empregos versus pessoas doentes, e não é nada disso. Hoje em dia, a gente tem uma discussão na área de saúde, que são os determinantes sociais da saúde. O que traz saúde para uma sociedade? Um deles é cuidado em saúde, mas entre os outros você tem estabilidade econômica, educação, entre outros. E uma coisa importante do desenvolvimento econômico é que ele arrasta as outras coisas. Quanto mais é desenvolvido economicamente um país, mais você investe em educação, mais você investe em saúde, mais você tem recurso para ajudar a sociedade. Então isso tem que ficar muito claro. Existe uma cooperação nesse sentido. Porque quando a gente fala, às vezes a gente fala em emprego, e o emprego às vezes ele é necessário, mas quando a gente não aprofunda esse detalhe, se você não tem emprego, isso quer dizer que a economia, que você tem pouco recurso. Esse pouco recurso vai influenciar quanto você vai investir em infraestrutura, quanto você vai investir em educação. Isso tem um impacto enorme na qualidade de vida e na expectativa de vida de uma sociedade. O que é importante é que a gente vai trabalhar isso tudo com um detalhamento fundamental para que a gente entenda o que está acontecendo e tome as ações e as políticas necessárias. Um outro ponto é a parte de tratamento. A gente tem as vacinas, a gente tem os medicamentos. O que é importante aqui? Tudo aqui vai ser tratado de uma forma absolutamente técnica e científica. E você vai disponibilizar o que existe hoje, em termos de vacina, em termos de medicamento, essencialmente, o ideal, dentro de coisas que funcionem como projetos de pesquisa.
porque isso vai permitir que você colhe o maior número possível de informações no espaço mais curto de tempo. Isso vai te ajudar a entender o que faz diferença ou não para as pessoas, para os pacientes e para a sociedade. Isso é um compromisso que a gente tem, entender claramente o que está acontecendo, não só no Brasil, no mundo, em relação a tudo que representa cuidar dessas pessoas. Um outro ponto que é fundamental é a gente trabalhar uma área de dado e inteligência, porque, como eu coloquei antes, a gente tem que entender cada ação que a gente toma. Quando você tem muita incerteza, como é o momento de hoje, cada coisa que você faz hoje, você, na verdade, não tem certeza do que vai acontecer amanhã. Colher esse dado ao longo do tempo é fundamental. Mas é importante que esse dado seja colhido e as pessoas colaborem, que elas entendam que isso é uma coisa normal. E quando a gente fala em dado e informação, a gente não está falando só da Covid. Hoje, quando você tem a Covid, o que está acontecendo, por exemplo, com a oncologia? Se você tem uma redução da atividade econômica, você vai ter, talvez, diminuição da quantidade de clínicas de diagnóstico, clínicas de tratamento. Então, você pode ter menos gente sendo diagnosticada. Isso pode impactar muito na sobrevida das pessoas, no índice de cura das pessoas. Isso vale para a doença cardiovascular, isso vale para o câncer, isso vale para outras doenças, né? E, finalmente, eu acho que a gente tem que trazer agora, a gente tem que entender mais da doença. Porque quanto mais a gente entender da doença, maior vai ser a nossa capacidade de administrar o momento, planejar o futuro e sair dessa política do isolamento e do distanciamento, porque isso é fundamental. Porque as pessoas vão ter muita dificuldade em se isolar. A gente vive um momento único hoje, porque você tem o isolamento com um volume enorme de informação. É um mundo completamente novo, a gente nunca viveu isso, né? Então, e aí a gente vai estar aprendendo ao longo do tempo como é que isso se comporta. Então, e aí, para conhecer a doença, a gente vai ter que fazer um programa de teste. É fundamental que a gente tenha uma avaliação do que é essa doença hoje. Como eu falei, se você não domina aquilo, se aquilo não está na sua mão, você vira um barco à deriva. A gente vai conhecer a doença. Na hora que a gente começar a entender isso e conseguir definir políticas e ações, a gente assume o comando desse problema. E em algum momento isso vai se solucionar e a gente é que vai estar comandando isso. E é isso que a gente vai fazer. Então, esse programa de teste ele vai ter que envolver o SUS, a saúde suplementar, a iniciativa do empresariado, tem que fazer um grande programa, tem que definir qual é a melhor forma, como é que você vai fazer a amostra, que tipo de teste, se é paciente sintomático, se é assintomático, mas isso vai gerar uma capacidade de entender o momento, entender a doença e vai dar muito para a gente uma capacidade enorme de definir ações e conseguir controlar o que está acontecendo hoje e que isso aconteça o mais rápido possível. E, mais uma vez, eu agradeço a presença de vocês e a presença de todos e deixar claro que existe um alinhamento completo aqui entre mim, o presidente e todo o grupo do Ministério e que realmente o que a gente está fazendo aqui hoje é trabalhar para que a sociedade retome de forma cada vez mais rápida uma vida normal e a gente trabalha pelo país e pela sociedade. É isso aí. Obrigado. Obrigado a todos e que Deus abençoe o nosso Brasil. Obrigado. Está encerrado este pronunciamento. Muito obrigada a todos. Muito bem, estamos aqui fazendo anotações de tudo que foi falado, porque esses foram 3 pronunciamentos na sequência. Nós ouvimos Nelson Teich, o novo ministro da Saúde. Anteriormente, ouvimos o presidente da República, Jair Bolsonaro. E, primeiramente, nós ouvimos a despedida de Luiz Henrique Mandetta, que era até então o ministro da Saúde. Eu vi que você também fez e muitas anotações. Eu tenho uma página para cada um. Por onde você quer começar? Vamos começar com o ministro Nelson Teich, Perfeito. Novo ministro da Saúde. Gotino, olha só, ele fez uma questão de fazer uma fala curta, mas de passar recado no sentido de planejamento do futuro para sair da política de isolamento, mas em nenhum momento ele aponta para uma reversão imediata. Ele diz várias vezes que é preciso entender o momento e entender a doença. Aponta ali estratégias para poder mapear melhor tanto a testagem quanto a política que vai vir depois que você tiver os dados de contágio mais eficientes, de uma maneira mais eficiente no país. A gente sabe que um grande problema nosso hoje é a subnotificação. Ele encerra ali dizendo que existe um alinhamento completo entre ele, o presidente, e o Ministério da Saúde, mas complementa, para que a gente possa retomar de cada vez, de uma maneira mais rápida, a vida normal. Olha, eu fiz algumas anotações, algumas semelhantes, essa do alinhamento completo, que foi a parte final ali.
O novo ministro não quer discutir a relação saúde e economia, porque ele acha que é você colocar um preço numa vida e ele não quer fazer isso, e diz que vai atrás de informações sólidas para que as pessoas entendam. Nós levantamos aqui alguns artigos que foram publicados pelo novo ministro da Saúde para a gente conseguir entender como ele pensa. Inclusive, as pessoas em casa estão nessa dúvida. Vai mudar alguma coisa na questão do isolamento? Vai mudar a nossa forma de viver em meio a esta pandemia? Então, a CNN vai fazer isso, trazendo esses artigos para a gente conseguir ilustrar. Essa é uma imagem recuperada do momento em que o presidente Jair Bolsonaro fez o pronunciamento. Vamos voltar agora para o pronunciamento do presidente. Daniela Lima, ele abre falando que foi um divórcio consensual. O que é um divórcio consensual? Que eles chegaram a um acordo comum, os dois queriam romper esta relação. Pois é, Gotino, e aí a gente precisa pontuar uma coisa. O ministro Luiz Henrique Mandetta fez questão, como disse o Kenzo Machida, que daqui a pouco volta junto com o Caio Junqueira para comentar toda essa movimentação com a gente, mas o Mandetta fez questão de colocar o posicionamento dele minutos e instantes antes do presidente falar nas suas redes sociais. E como é que ele abre a fala dele, o agora ex-ministro Luiz Henrique Mandetta, abre aspas, acabo de ouvir do presidente Jair Bolsonaro o aviso da minha demissão do Ministério da Saúde. Quando o presidente Jair Bolsonaro diz que houve um comum acordo e que essa demissão foi consensual, o presidente tenta tirar um pouco, sim, o peso da responsabilidade dele na escolha. Ele divide isso com o ministro, isso é comum acordo. Mas Mandetta fez questão de nominar de onde veio. Acabo de ouvir do presidente Jair Bolsonaro o aviso da minha demissão do Ministério da Saúde. Gotino, para você ter uma ideia, óbvio que você tem, porque estamos aqui enlouquecidos com isso, mas dos 10 assuntos mais comentados do Brasil hoje, 8 pelo menos, na verdade não, todos, menos um. 9 tem a ver com a troca de guarda, perdão, 8, é isso aí, tem 2 aqui que são de reprise de novela. 8 tem a ver com a saída, com a crise no Ministério da Saúde. O presidente Jair Bolsonaro voltou a ressaltar essa retomada da atividade econômica, essa retomada da vida das pessoas, disse que não vai tirar o direito de ir e vir de ninguém, que não vai prender ninguém como chefe do executivo, e aí ele manda um recado novamente para prefeitos e governadores, principalmente, né? E ele fez um discurso ali bastante tranquilo, bastante pausado, o presidente Jair Bolsonaro. Presidente, há até uma série de comentários aqui nas redes sociais se o presidente estava lendo ou se ele estava tentando parecer ali um tom bem abaixo do que ele geralmente usa, estava tentando parecer mais tranquilo. Olha, Gotino, uma frase que me chamou bastante atenção, ele diz o seguinte, se porventura, né, exageraram governadores e prefeitos nas medidas de isolamento social que paralisaram a economia, não botem essa conta nas costas do sofrido povo, porque há uma tentativa agora do Congresso, dos governadores, de chegar a um acordo para o projeto que socorre estados e municípios. E a equipe econômica diz que esse projeto está salgado demais. O presidente também manda seu recado aí de novo, né? Criticando governadores e prefeitos, mirou especialmente no João Dória quando falou ali de jamais ameaçaria prender as pessoas, porque foi uma das possibilidades colocadas pelo governador caso fracasse a política de isolamento de São Paulo. E antes da gente entrar na despedida de Luiz Henrique Mandetta, acabo de receber aqui da Renata Agostini, o Diário Oficial da União acaba de publicar a exoneração de Luiz Henrique Mandetta do cargo de ministro de Estado da Saúde. O presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, no uso da atribuição que lhe confere o artigo 84, nomeando Nelson Luiz Sperli Taixe para exercer o cargo de ministro de Estado da Saúde. No começo da conversa, a gente até estava aqui analisando se já seria anunciado hoje um novo ministro ou se teria uma equipe de transição e dentro de alguns dias chegaria o novo ministro. Não, foi tudo muito rápido. Reunião marcada 15h45 com o ministro Luiz Henrique Mandetta no Palácio do Planalto, anuncia a demissão
4 da tarde, já vem o encontro do presidente com o novo ministro da Saúde. É isso, Gotino. O Mandetta fez um discurso emotivo, várias vezes o ministro, ex-ministro, chegou a ficar com a voz embargada em um discurso muito focado em sua equipe. Eu achei, Gotino, vou separar aqui esse trechinho e aí depois deixo com você, se quiser trazer já Caio Kenzô, senão a gente continua esse bate-bola porque tem realmente muita coisa para pontuar. Mas me chamou bastante atenção quando ele diz o seguinte, olhando para os servidores do Ministério da Saúde e para, de novo, meus médicos, meus enfermeiros, ele usa essa expressão para se referir aos profissionais do Sistema Único de Saúde Pública, ele diz o seguinte, não tenham medo, não façam 1 milímetro diferente do que vocês sabem fazer. Eu deixo esse ministério, mas eu sei o que deixo, eu sei que deixo a melhor equipe. Achei muito forte, especialmente não façam 1 milímetro diferente do que vocês sabem fazer. Depois ele ainda emenda a seguinte frase, que tem que fazer uma defesa intransigente da vida, do SUS e da ciência, que se ficassem focados nisso, não havia chance de erro. Raquel Vargas chamando, na sequência já falo com Kenzô Matida e também com o Caio Junqueira, que já aparecem aqui. Raquel, as suas informações, por favor. Oi, Gotino. Acrescentando aí essa fala que a Dani trouxe do ministro, que foi uma coletiva em que, em alguns momentos, ele esteve com a voz embargada, alguns servidores, acho que daí vocês não conseguiam ver, porque eles estavam de costas, mas alguns emocionados, com lenço, naquele discurso ali de despedida, em que ele agradeceu um por um. Teve um momento também que me chamou a atenção, é que ele falou o seguinte, trabalhem para o próximo, tal qual trabalharam para mim. Desdobrem os seus esforços para que eles tenham o melhor espaço possível. Alertem, dialoguem, vocês sabem fazer isso. Então, ele, a todo momento, orientou, inclusive, a equipe dele para que mantenha essa linha de trabalho, de muita parceria. Ele fez questão de dizer que não era um trabalho só dele, mas de todos que estavam ali desde o início, à frente do Ministério da Saúde. E como vocês acabaram de anunciar, saiu já essa edição extra do Diário Oficial da União com a exoneração de Mandetta. Eu estou aqui naquela porta em que as autoridades saem, que geralmente ele sai. Nos últimos dias ele saiu pela garagem, mas a expectativa dele sair, ele pediu a colaboração da imprensa hoje, que ele sempre conversa com a imprensa, mas hoje ele pediu a colaboração, agradeceu muito o trabalho da imprensa durante essa pandemia do novo coronavírus, mas falou que hoje não abriria para perguntas, que era tudo o que ele tinha a dizer. Mas a gente continua aqui na porta, aguardando a saída do ministro, para ver se ele tem algo mais a falar com a gente. Dani, Gotino. Obrigada, Raquel. Caio, Kenzô, já estão todos aí posicionados. Quem quer começar? Vou chamar o Caio Junqueira primeiro, depois passamos ao Kenzô Matida. Oi, Dani. Bom, vamos lá. Muita coisa, né? Muita coisa para anotar, 2 discursos para a gente avaliar. Eu vou pegar pelo principal, que eu acho que é a fala do presidente Jair Bolsonaro. Primeiro me chamou a atenção muito o tom da fala dele, fiquei até com a impressão que talvez estivesse lendo, mas ele estava muito falando pausadamente, uma postura distinta do que a gente está acostumado, do Jair Bolsonaro que a gente está acostumado a ver, o do Jair Bolsonaro do confronto, do tensionamento político. Ali ele um pouco mais ponderado, fazendo muitas referências ao ministro Mandetta, muito cordial, disse que a conversa foi cordial, defendendo uma transição tranquila, que é uma preocupação que a gente vem colocando aqui do Palácio do Planalto, sobre o processo de transição. E me chama a atenção a mudança. De fato, ele enfatiza que ele quer uma mudança e que essa mudança precisa ser, nas aspas, do próprio presidente Jair Bolsonaro, gradativamente. Né? Essa preocupação dele do emprego, ele coloca bastante, e para unificar uma visão como um todo. Isso que ele colocou, que ele disse para o novo ministro da Saúde, uma visão de governo como um todo, não uma visão apenas pelo lado da saúde pública, e ressaltando, ele falou mais de uma vez da questão do emprego, né, de uma preocupação muito grande com o emprego e de uma mudança, uma possibilidade gradativa de fazer essa mudança. Isso bate com o que a gente havia trazido e também com a fala do ministro. O ministro não defende uma decisão brusca, né? Os termos que ele usa, mas ele também diz que não é
o tudo ou nada, isso nas palavras dele. E diz que é preciso ter bastante informação para saber como que as pessoas estão, como que as pessoas estão sendo afetadas ou não, e também a gente havia trazido essa questão da informação, da segurança e da qualidade da informação para você conseguir definir a estratégia.